Havia o treinador de goleiro, mas não era tão trabalhado como é hoje, né, Ronald? É verdade. Antigamente, a ideia era que o goleiro tinha que trabalhar muito, excessivo, sair do campo engatinhando, tão cansado. Hoje mudou completamente. É um trabalho forte, mas que existe o acompanhamento de um preparador físico, nutricionista, médico. Antigamente era tudo... O ex-goleiro era treinador de goleiro e ele trabalhava da maneira que ele queria. Hoje você tem um acompanhamento, hoje o futebol mudou muito. Você vai provar agora, Roninho, um dos produtos aqui do programa que a gente oferece com muito carinho, que é essa máquina que o Gonçalves ofereceu pra gente, faz um café delicioso. E hoje você vai tomar um cappuccino comigo, fazer vontade nos demais colegas que estão acompanhando, né? Mas é isso mesmo, a televisão é assim mesmo. E aqui não é teatro, não, é de verdade. O cafezinho você vai tomar, o cafezinho é bom mesmo, tá? Vou experimentar. E tua nutricionista vai te liberar agora para tomar esse cafezinho. Minha querida Elô. Fica à vontade. Beijão para todo o pessoal em Carangola que está acompanhando a gente online e também na gravação do programa que nós vamos ceder para a dona Laércia e para a família toda do Ronald acompanhar a gente nessa homenagem que a gente faz a ele pelo trabalho como atleta e agora o trabalho na ação social que a gente vai comentar já já. Ronald trouxe umas fotos para a gente, eu vou pedir para a Julinha e para o Alex já mostrar, se possível, para a gente bater no papo mostrando um pouco da carreira do Ronald, que foi goleiro do Cruzeiro. Você conseguiu ser emprestado e passar por vários clubes. Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente, Ronald. Na verdade, na época o Cruzeiro não dava muita importância para a base. Tem foto com os garotos aqui. Lá em Humaitá, nos jogos que nós fizemos amistosos, é o Murilo, que passou pela base do nosso projeto, hoje está no Internacional de Porto Alegre, né? E na verdade, naquela época, o Cruzeiro não dava muita importância, Domingos, para jogador de base, né? Certo. A base não era tão importante. O que acontece hoje em Porto Alegre é os meninos do projeto. Então, na verdade, o próprio Arlen foi se destacar no Goiás. Que é o goleiro do Goiás até hoje. Goiás, o atleta que mais vestiu a camisa do Goiás, né? Mais de 10 anos como titular absoluto, né? Então, para você ver, foi criado na base do Cruzeiro. É ídolo lá em Goiás. Justamente. E ali eu fui rodando alguns clubes até ganhar o passe, né? Antigamente você tinha o passe, né? Até a Lei Pelé chegar. Até a Lei Pelé chegar. o passe, né? Que prendia o jogador ao clube, né? Aí fui pro Paysandu, rodei o Motoclube do Maranhão, alguns clubes de São Paulo, Americano de Campos, Tupi de Juiz de Fora. É um clube que eu tenho muito carinho, um dos poucos clubes do país que atrasa salário até hoje. Organização fora do comum. E é uma cidade adorável, né? Não, Juiz de Fora é fora do comum. Uma cidade especial. Cidade universitária, cidade... Como é que você veio para Rondônia? Por que você veio para Rondônia? Olha, em 1999, eu fui pro Nacional do Espírito Santo. E lá, né, no Nacional, eu encontrei um garoto franzino, magro, cabeçudo, narigudo, né, que jogava na base, né, que era o Bruno Costa. Né? Filho do doutor Heitor. Filho do doutor Heitor. Jogava de lateral esquerdo. Jogava na lateral esquerda, na base. Como eu era do profissional e um dos mais experientes do grupo, trabalhamos durante os 6 meses de contrato. O Bruno, como eu era muito chegado no treinador, que tinha sido ele que me indicou para me levar para o Nacional, o nosso lateral esquerdo não estava passando por uma boa fase, por problemas pessoais, né? Problema pessoal. E aí eu falei para ele, esse garoto aí, esse garoto magrelo aí, você é um grande jogador, um grande lateral esquerdo. E ele só não foi usado na base porque o Heitor Costa mandou ele voltar, né? Mas naquela época fizemos uma amizade, foi muito bom, né? Amizade sincera. Muitos problemas que os garotos da base passam, né? Principalmente, ajudou ele a superar, né? Justamente, principalmente porque o Bruno era de uma família que tem uma qualidade de vida diferente da realidade do futebol, né? Alguns que moram... Sofria bullying. Justamente, como? Não se falava em bullying na época, mas era isso, né? Ainda era muito pior, porque não tinha... Hoje os clubes educam o atleta, ele é obrigado a estudar. Antigamente não obrigava a nada, né? A maioria deles era... treinamento, cerveja, noitada, não era um futebol que virou hoje, né? Que você joga num Mas aí você conheceu lá, ele te trouxe, quando ele veio para cá, trouxe para cá, foi isso?
Aí conheci o Bruno, né? E com aquela amizade conseguimos manter o contato. E quando o CFA queria formar uma equipe para o profissional, primeiro eles me trouxeram para o Vilhena, né? Já que você está com um contrato aí, não, vem para o Vilhena. O Vilhena foi o primeiro clube que... Passou um período lá em Vilhena. Vilhena nós temos grande audiência. Com indicação do Heitor, do Bruno, eu trabalhei com o Natalzinho lá. Inclusive o Vilhena cumpriu tudo comigo, um clube que abriu as portas. Eu agradeço muito lá ao Natal, a equipe do Vilhena, por estar aqui hoje bem, graças a Deus, com as escolinhas, né? Porque na verdade foi o que abriu as portas. O que abriu as portas, né? Você entrou pelo portal da Amazônia. Justamente, pelo lugar certo, né? Uma cidade especial. Muito bom o Vilhena, adoro aquela cidade. E na verdade em 2002, eu joguei 2000 e 2001 pelo Vilhena, porque o campeonato aqui era curto e dava tempo de voltar e disputar ainda o estadual, né? E em 2002 o Bruno me trouxe. Né? O CFA. O CFA, o Clube de Futebol da Amazônia. Que teve uma bela passagem, é o único campeão da capital. Da capital, né? Com um trabalho, na verdade a ideia era trazer um treinador, trouxeram o Ionai da Luz, né, que veio da Bahia, tinha os profissionais já, que os preparadores físicos, um treinador de goleiro, e eles já vinham trabalhando com a base na Copa São Paulo, e tinham jogadores talentosos, como Souza, Marcinho, Tufik, né? Vários jogadores, Paulo César, Bruno, Merenda, um timaço, e trouxeram e montaram uma coluna, que veio o goleiro, o Fábio Tufik, que já era de Porto Velho, mas era mais experiente, trouxeram o Alexandre, trouxeram o Denilson, o Argel, que inclusive um dos melhores jogadores que eu vi jogar no meio campo, tá no futebol carioca, junto com o Pati, que é o atacante. E aí formou-se essa equipe, né? Uma equipe... Foi campeã estadual. Que tinha planejamento de trabalho. Eu cheguei aqui 3 meses quase antes do campeonato estadual. Olha só. Né? Passamos por muitas dificuldades devido a que você tem uma coluna de jogadores experientes, né? Mas, na verdade, os garotos eram novos, 18, né? Para você ver. A base era bem de... Eu tinha 36 anos e o meu goleiro reserva, que era o Marcelo, ele tinha 18. Olha só. Né? Então, praticamente o dobro da idade. Então, mesmo assim, o Marcelo, o Elton, goleiros excelentes. Então, eles fizeram uma base, trabalharam a base, o professor Jair, né? Fizeram uma base muito forte, mesclaram e, na verdade, colheram os frutos, né? Porque nós ganhamos o título de uma equipe muito forte, que era a Cacoalense, né? Com Silvão e vários jogadores aqui que fizeram nome, ganharam muitos títulos no Jeep Paraná, jogadores com qualidade. Na verdade, foi um grande campeonato. Por quê? Todos contra todos, os 4 melhores. Todos contra todos. Aí saiu o campeão, né, o primeiro e o segundo colocado para disputar uma final. Daqui a pouco você continua contando a história, até nós chegarmos ao projeto social Atleta Cidadão R1 Futebol de Base, que o Ronald vai detalhar para a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Vou conversar também com as pessoas que já estão mandando mensagens online sobre a pergunta de hoje, se você acredita em vida após a morte. O MEC diz que vai à justiça contra a anulação do Enem. Tema daqui a pouco, depois do intervalo. Projeto Arte no Muro. Julinha, ficamos devendo ontem a história do cara que roubou o semáforo em Rolim de Moura. Sumiu o semáforo. Interessante, né? O que vão fazer com esse semáforo, hein? Podia ser a pergunta de hoje, né? O que você faria com o semáforo, eu sei. Né? Você sabe o que ele fez? Eu sei. Você vai falar depois do intervalo, Okay. na hora que a gente mostrar a matéria. E vamos a São Paulo com Conexão Rondônia. Já. Fique por perto. O Tempo Real tem mais um bloco depois do intervalo. E você é nosso convidado de honra, nossa convidada especial. Até já. Muito bem, estamos de volta com a pergunta de hoje, querendo saber de você se você acredita em vida após a morte. A Priscila Mourão diz que sim, a Vanessa Cavalcante creio que sim, pois é uma nova geração após a morte. A Débora Carvalho escreveu, claro que não, os mortos estão aguardando o retorno de Jesus para o grande julgamento. O Saulo Giordani, acredito que a vida é uma só, nunca deixamos de viver, apenas passamos por vários mundos diferentes até a fase de preparação para o além. A Ana Vanistin pede para assistir a TV Alvorada Espírita, 24 horas, o assunto é muito discutido lá. A Débora escreveu, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A Ana Vanistin colocou até o link
para a gente clicar e conhecer de perto esse site. O Iron da Silva, com certeza eu acredito. Lucas Ribeiro, não, quando morrem segue-se o juízo, céu ou inferno. Qual é a sua opinião? Eu vou deixar pausado, esperando aqui para receber mais mensagens. Você pode mandar também para o Facebook do Tempo Real e o nosso Twitter, Tempo Real RO. Para fazer uma chamada de vídeo é via Skype, Tempo Real 11. Por falar em vídeo, por falar em tela do Tempo Real, vamos para o Mundo Notícias, saber do R7.com qual a manchete especial de hoje. Mundo Notícias, mais um quadro do nosso Tempo Real de todas as noites. Mundo Notícias de hoje, vamos dar uma navegadinha. MEC diz que vai à justiça contra a anulação de questões do Enem. A assessoria de imprensa do Ministério da Educação desmentiu pelo seu perfil no Twitter, na tarde de hoje, de que teria desistido de recorrer da decisão da Justiça Cearense, que anulou 13 questões do Enem. A informação dada pelo Estado, pela agência Estado, dizia que o governo federal tinha dado uma nova orientação na manhã de hoje, em que desistia do recurso a fim de evitar uma batalha judicial. Há protestos, há fotos, há imagens interessantes sobre esse assunto, muita gente chamando de vexame, e o tema tomou uma proporção ainda maior. Eu ouvi agora há pouco, no final da tarde, no jornal da Jovem Pan, que é transmitido pela Aparecida FM, pela manhã e no final da tarde, que o ministro Paulo Haddad recusou-se, a princípio, a prestar esclarecimentos no Congresso Nacional sobre a questão do Enem. Acho que o ministro está sendo infeliz na sua decisão. Muita gente acha que ele não deve ir porque ele é candidato a prefeito de São Paulo. Outros acham que ele deve ir porque ele é candidato. Acho que não deve ir ou deixar de ir por causa disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não tem que pensar nas eleições de São Paulo no ano que vem. O ministro precisa vir a público e dar respostas pontuais e exatas. Agora, a questão do Enem como ministro de Educação, é disso que ele tem que tratar. A questão da esfera da eleição do ano que vem não deveria prejudicar ou invadir qualquer discussão nesse momento. Lamentavelmente, já estão antecipando a discussão da eleição e ela está interferindo na questão do Enem. Coisa não tem nada a ver com a outra, pelo menos não deveria. O ministro tem que vir a público, esclarecer, falar dessas questões que são do teste ou do pré-teste do ano passado e que o colégio manteve essas questões e usou para fazer treinamento dos meninos. Os meninos guardaram as apostilas com o pré-teste do ano passado, as perguntas do ano passado, e coincidentemente as mesmas perguntas acabaram caindo esse ano. É uma pena que o Enem tenha usado as mesmas perguntas do ano passado para colocar no teste desse ano. Essa foi uma infelicidade brutal, acabou pesando na credibilidade do exame e agora o ministro tem sim que vir a público, tem sim que ir ao Congresso e falar sobre esse assunto. Pelo bem dos mais de 4 milhões de estudantes brasileiros que prestaram o exame e agora precisam de respostas e precisam de confiança para que o exame continue sendo aplicado. Nós vamos aguardar e vamos acompanhar isso. É tema de debate também sempre no Papo de Redação, para o qual eu te convido. O Papo de Redação é o nosso programa de debates todo meio-dia, de segunda a sexta, na Rádio Aparecida FM. No Papo de Redação estão os dinossauros do rádio de Rondônia. Beni Andrade, Domingues Júnior. Não, eu não sou dinossauro, eu sou um daqueles pequenininhos. Eu chego lá. Mas o Sérgio Pires Sérgio Melo, Everton Leone, o Juninho Albuquerque também está treinando para virar dinossauro, assim como eu, né, Juninho? E outros convidados e todos os dias estão com a gente. Você pode participar também via Facebook da Aparecida e também conversar conosco no 3219-9002. Te aguardo amanhã no Papo de Redação ao meio-dia. Lá a gente fala sobre esses temas e se você tiver sugestão de temas também, pode mandar no meu Facebook para a gente debater a partir de amanhã.